Vou lhe provar. 2 Tessalonicenses 3,8. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Ou seja, os irmãos lá em Tessalônica, quando dava algo a Paulo, Paulo pagava. Na verdade, trabalhamos. E é de dia e de noite, para não ser pesado os irmãos. Mas Paulo disse que ele trabalhava de dia e de noite fazendo tenda para se sustentar. Que Paulo disse assim, eu faço isso, está aqui, ó. Porque eu quero que os irmãos seguem o nosso exemplo. Eu vou entrar numa coisa seríssima aqui agora, presta atenção. Paulo diz no versículo 9 de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. É claro que temos direito de receber sustento. O que é sustento, gente? É o alimento. É o pão nosso de cada dia, a comida. O café da manhã, o almoço, o lanche, a ceia, a janta, né? Paulo diz que um obreiro tem direito de receber sustento, mas hoje os obreiros de igreja, bispo, missionário, apóstolos, que se dizem profetas, eles não estão pregando por comida, não. Estão pregando por Ferrari, Toyota, Land Rover, fazendona, arranha-céu, grandes apartamentos, chacrona, por sapatos caros, ternos caros, por muito dinheiro. Paulo diz, é claro que temos direito ao sustento. E se está pregando, e está pregando a verdade, então Paulo diz que pelo menos sustento tem direito. Ele não falou que Kefas, que se chama de Pedro, e Jacó, que se chama de Tiago, esses apóstolos, a congregação sustentava ele. Paulo diz, eu não tenho o mesmo direito, junto com Barnabé, de parar de trabalhar e de ser sustentado, mas nem isso eu uso. Porque eu estou trabalhando para que vocês sigam nosso exemplo. Eu não tenho direito de levar uma irmã na viagem, como Kefas, como Jacó, ou seja, Pedro e Tiago, você fala Pedro e Tiago, mas é Kefa e Jacó, né? O verdadeiro nome em hebreu. Mas Paulo não usou desse direito. Mas Paulo diz assim, quem não trabalha, que não coma. Eu vou falar uma verdade aqui, é dura, mas é a verdade. Vocês, católicos, protestantes, pentecostais, evangélicos, vocês irão para o inferno por burrice. É muita burrice. Porque dízimo, Hebreus 7,5, diz que é para os filhos de Levi. É uma das 12 tribos, né? Descendente de Abraão, dos que seguiam a lei, né? No Brasil, candango de Brasília, goiano de Goiás, carioca do Rio, paulista de São Paulo, potiguar do Rio Grande do Norte, gaúcho do Rio Grande do Sul, paraense, mato-grossense, não são levitas. Nunca era para sustentar esses homens, fazer eles ficarem ricos, milionários. Pois Paulo diz, quem não trabalha, que não come. Aqui inclui o Manel Ferreira, da Madureira, o pai e o filho lá, né? Aqui inclui o José Wellington, da Missão. Quem não trabalha, que não coma, né? Aqui inclui Edir Macedo, Valdemiro, Agenor Duque, Eies Soares, Malafaia. Mas eles inventaram uma mentira dizendo que são pastores, que são sacerdotes, que ninguém toque no dízimo, porque o dízimo é deles. Está errado! Está errado! Enganaram vocês, pagadores de dízimo, fiéis, membros, laicos, membresia de igreja. Enganaram vocês. Vai ver quem trouxe o dízimo. No ano 583, no segundo concílio de Macon, ali nos Países Baixos da Europa, França, aqueles Países Baixos ali, a igreja romana foi que trouxe o dízimo, porque era muita igreja católica romana e muito padre, que eles chamavam de sacerdote. Aí trouxeram os dízimos que pertenciam na lei aos levitas, mas lá era alimento, não era dinheiro. Passaram a salariar padres, né? Hoje passou a salariar pastores. Eu vi esse padre aí que sempre está em podcast, aí, um magrinho, que é de Uberaba, dizendo que na diocese dele um padre começa a ganhar 2 mil rapidamente, depois de um tempo passa a ganhar 4 mil. Perguntaram para ele, e quanto que ganha de tal diocese? Ele disse, eu não sei. Você veja, nem os padres no Brasil pregam de graça. No conclave foi dito lá que cada cardeal ganhava 8 mil euros, dá 25 mil reais. Então, nem cardeal, nem bispo, arcebispo, ninguém está pregando de graça, como nas igrejas evangélicas, ninguém está pregando de graça. Mas Paulo, que era apóstolo, pregava de graça, gratuito. Tinha direito ao sustento, recusava, para trabalhar para que os irmãos seguissem o exemplo dele. E depois ele diz aqui, quem não trabalha, que não
coma. Mas vocês vão cortar os dízimos do Edir Macedo? Vocês vão parar de dar dízimo pro Valdemiro? Voltar à palavra original? Vão parar de dar dízimo pro R.R. Soares, pro Malafaia? Aqui pro Jonas Pimentel, do Tabernáculo da Fé, ou pro Adil de Souza Sena, do Tabernáculo de São Paulo, ou pro Sebastião Machado, do Tabernáculo de Teresina, porque todo dízimo dos tabernáculos é salário do pastor. Vocês vão cortar isso? Para parar de pecar? Porque pagando dízimo, esses homens não precisam trabalhar. Vocês ganham renda, dá 10%, dá em dinheiro, Pix, TED, transferência bancária, cartão de crédito. Será que vocês vão fazer isso? Antes da grande tribulação, antes do arrebatamento? Ou eu estou pregando para o vento, para ninguém, para as paredes? Ou o que eu estou pregando não faz sentido para você? Versículo 11. Estamos afirmando isso. Paulo dizendo. E trabalhava de dia e noite, fazendo tenda. Ninguém pagava dízimo para o apóstolo Paulo, porque em Filipenses 2,5 ele diz: eu sou hebreus dos hebreus. Israelita. Circuncidado o 8º dia da tribo de Benjamim. Como que iria pagar dízimo a um hebreu da tribo de Benjamim, se o dízimo era para ser dado aos hebreus da tribo de Levi? Nem Yehoshua Mashiach, o filho do Criador do cosmo, da Via Láctea, do universo, da terra, do mundo, nem ele podia pegar dízimo, porque Hebreus 7,14 diz que nosso Senhor Yehoshua Mashiach era da tribo de Judá. Nem ele podia tocar em dízimo. Ele era da tribo de Judá. Nem Paulo. E você pagando dízimo para um candango, potiguar, carioca, paraense, paulista, goiano, mato-grossense, piauiense. Está errado! Isso está errado! Dízimo é da lei! Nem estamos no tempo da lei. Veja aí, são 14 cartas, uma aos hebreus, aí Paulo diz que os levitas podem estabelecer e receber dízimo. 13 cartas às nações. Em nenhuma das 13 cartas Paulo fala em dízimo, mas manda trabalhar. Eu vou ler o versículo 11 aqui. Estamos afirmando isso, Paulo dizendo. 2 Tessalonicenses 3:11. Lá tinha 7.000 crentes. Já pensou? 7.000 dizimistas? Tanto de renda, dinheiro, que só a congregação de Tessalônica daria. E, no entanto, Paulo não estabeleceu o dízimo em Tessalônica. Ele que era o líder maior, o apóstolo, ele disse: eu não tenho recebido nada de ninguém sem pagar. Porque ele queria dar o exemplo. Estamos afirmando isso, versículo 11, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vós algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Edir Macedo é um preguiçoso. Valdemiro, um preguiçoso. Malafaia, um preguiçoso. Você diz: não, eles são pastores de igreja. Isso não é igreja, isso é empresa. Assembleia de Deus é empresa, Universal é empresa, Mundial é empresa, Batista é empresa, Catolicismo, Católica é empresa, Presbiteriana é empresa. O Criador nunca criou essas denominações. Aí Paulo diz assim: eles estão vivendo como preguiçosos, porque Deus falou lá em Gênesis, mas não foi só para o Adão, não, o primeiro homem. Com o suor do teu rosto tu trabalharás, né, suarás e conseguirás o pão, né, o alimento. Né? Aí esses milhões de pregadores vieram ao mundo para ser preguiçosos. Muitos deles não têm nem escola e são milionários, não têm nem diploma, nunca estudaram, não tem nem primeiro, segundo grau, nem curso técnico, nem faculdade. Se vier aí uma catástrofe, aí, uma destruição, ou igrejas fecharem, como é que eles vão viver? Né? E quando o Joaquim Gonçalves me mandou para o Rio Grande do Norte, depois para Sergipe, eu fui lá para Paulo Afonso, Bahia, tentar abrir lá a congregação do Tabernáculo da Fé. Como lá não tinha emprego, eu tentei trabalhar de feirante, não consegui. Minha esposa me deu a ideia, né? Por que você não corta cabelo? Né? Aí eu fiquei 10 anos no Cacu como apóstolo,
sem cortar cabelo. Hoje já tem mais ou menos aí uns 3 anos que eu tô com o meu salãozinho de cortar cabelo. Tá bom demais na conta, eu tô ganhando meu pão. Embora eu seja técnico em enfermagem, eu tenho o meu Corém, tô fora da área, né? Mas pelo menos como pregador, meu tempo lá em Paulo Afonso, na Bahia, no sertão, não foi perdido. Aprendi uma profissão que está me sustentando aqui hoje. Estou muito feliz com isso. Porque eu sempre tive vontade de pregar a palavra original, mas não sabia que quando eu fosse pregar a verdadeira palavra, eu iria pregar contra dízimo, contra pedir dinheiro. Tanto que eu estou 3 anos pregando aqui e não peço dinheiro a ninguém. E proíbo pagar dízimo. Mas eu estou pregando a palavra original, estou feliz, é assim que tem que ser. 1000 vezes, milhões de vezes melhor do que ir para uma faculdade, um seminário, fazer 4, 5 anos de teologia, para depois ganhar salário de igreja. Do que adianta ganhar salário de igreja, gente? Um pastor ganhar 10 mil, 20 mil reais por mês, depois ir para o inferno, para o lago de fogo, ou para a grande tribulação. Agora é bom, né? Você está ganhando dinheiro, né, pastor? Mas você vai ver na grande tribulação que dízimo era para levitas. Se você não crê no que eu estou a pregar hoje, espera mais um pouquinho. Brevemente vem a grande tribulação. Aí você vai ver o seu erro. Você sabe que está errado. Que Hebreus capítulo 7, versículo 5, dízimo é para levita, mas você não vai mudar. Isso é catolicismo, gente. Isso é o concílio de Macon no ano 583, onde a igreja romana trouxe dízimo. E essa herança esse erro, esse dogma aí, isso era a lei de Moisés, mas para um católico cobrar dízimo, é dogma, é credo, é tradição. Isso aí invalida a palavra de Deus. Para um protestante pentecostal cobrar dízimo, isso é dogma, é regra, é RI, regulamento interno de igreja, tradição. Isso aí é o concílio de Roma, em Macon, na Europa, no ano 583. Isso aí invalida a palavra de Deus. Vocês invalidam a palavra de Deus, vocês não são levitas. Mas calma. A grande tribulação está ali para começar. Aí vocês vão ver o erro que vocês fizeram. Que salvação é salvação. Salvação não é dinheiro. Não é ser rico. Não vê o apóstolo, você fala Pedro, Kefa e Erroanã, você fala João, mas é Erroanã. Eles dizem lá, o coxo, eu não tenho ouro e não tenho prata. Ora, o que eles fizeram com aquelas fazendas e casas? Daquelas 3, 5 mil almas lá que venderam lá, até Barnabé tinha terreno. Barnabé que veio do Chipre, né? Vendeu e doou, né? Ora, Pedro, Kefa não ficou rico, nem, você fala João, nem Erroanã. E por que os pastores hoje estão ricos, né? É uma profissão hoje de ricos, né? E já tem todos os direitos, né? Como tem um trabalhador privado, né? Já até paga INSS para aposentar. Mas deveria colocar lá na aposentadoria. Estamos aposentando o pastor preguiçoso da Assembleia de Deus, o pastor preguiçoso da Batista, pastor preguiçoso, que isso não é profissão, gente. O apóstolo Paulo trabalhava de dia e de noite. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. 2 Tessalonicenses 3,8. Eu estou lendo 11 aqui. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vós algumas pessoas que vivem como preguiçosas, não fazem nada. Você já imaginou Paulo hoje na terra? Olhando esse tanto de pastor preguiçoso, anciões, preguiçosos, né? Não, eu trabalho, eu sou bom no púlpito, no gogó, eu sou bom no escritório. Escritório de pastor é motel. Púlpito de pastor é convite para ir para um motel. Para fazer sexo com as fiéis de igreja. Quantos pastores tem sua mulher e um monte de amante, não é diamante não, amantes, mulheres. Porque já é uma profissão errada. Cobrar dízimo, um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro. É por isso que está sem freio. O adultério, a prostituição, o roubo, o crime, a corrupção dentro das igrejas, que já começou tudo errado. Como a igreja católica romana é errada, assim são suas filhas. Pentecostais, protestantes, evangélicas, tudo errado.
deuteropentecostais, neopentecostais. Paulo hoje ficaria assombrado. Paulo vivo hoje estaria trabalhando, fazendo tenda no século XXI. Como eu estou aqui trabalhando, cortando cabelo, num salão aqui, numa barbearia. Paulo estaria trabalhando, não estaria vivendo de dízimo, não. Vivem como preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Isso aqui, pastor, é bom. Tem 10 membros, 100 membros, 1000 membros. Minhas ovelhas. Ovelha é coisa nenhuma. Isso aí, se fosse ovelha, viria a palavra original, porque Machia diz, as minhas ovelhas não ouvirão estranho, ouvirão só minha voz. Está dirigindo um monte de cabrito, de bode, comendo, né? Buchada de bode aí. Que ovelha, Paulo diz assim, são preguiçosos. Você vê, o apóstolo lá em Tessalônica eu li na história, chegou a ter uma congregação de 7.000 irmãos e irmãs, e Diocleciano mandou matar, porque o Diocleciano é aquele imperador romano que chegou a cunhar uma moeda, mandou matar tudo. Mandava matar, foi o pior de todos, né? Acho que pior do que Nero, que incendiou Roma e colocou a culpa, né? Colocou a culpa nos crentes, né? Aí Paulo diz assim, são preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida alheia. Se metem na vida alheia. Os pastores se gabam, eu tenho 10.000 crentes. Você manda na vida dos fiéis, né? Manda vender casa, manda trocar de carro, manda trocar de emprego, manda sair do emprego, manda largar a mulher, põe para casar com outra, ou põe a mulher para casar com outra, eles mandam nas vidas. Quando vai na casa de um fiel, é recebido como um ídolo. É um ídolo, pastores são ídolos. Como tem ídolos na política, no futebol, na música, não? Se metem na vida dos outros. Nem pregar a palavra original, o verdadeiro plano de salvação, que é o Evangelho de Paulo, as 14 cartas de Paulo, prega. Estão pregando o quê? RI, regulamento interno, normas, dogmas, credos. Eu me lembro que em 95 eu ia ser consagrado a presbítero na Assembleia de Deus aqui de Goiânia. Fama, o secretário lá falou assim, vá na secretaria, vocês que vão virar presbítero e pega o estatuto da igreja, Assembleia de Deus, porque é para vocês pregar de acordo com o estatuto da Assembleia de Deus. Então, se a Bíblia disser uma coisa e o estatuto outro, é para pregar o estatuto. Como a Bíblia diz aqui em Coríntios capítulo 14, versículo 34 ou 38, não dê a palavra às mulheres nas assembleias, nas congregações. Que elas fiquem em silêncio, submissas como ordena a lei. Se tem perguntas, interroguem nas suas casas seus maridos, porque é vergonhoso, imoral as mulheres falar na congregação, na assembleia. Ou seja, elas têm dias críticos, menstruação. Se no Velho Testamento um homem, sacerdote levita, com fluxo de sangue era impedido de exercer o sacerdote, e uma mulher com dias críticos, com menstruação. Mas a Assembleia de Deus, essa denominação, está preocupada em obedecer a palavra de Jeová, a revelação de Yeshua Mashiach, ao apóstolo Paulo, não senhor e não senhora. Eles colocaram mulheres para dirigir a igreja, e elas estão sexys, atraem mais almas, mas não é almas para a salvação, é clientes para pagar dízimo e oferta e dar contribuição financeira, mais do que os homens. É a tática das igrejas hoje. Até o Cacu Felipe tá colocando mulher para pregar, né? Com caixa de som, microfone. Desespero de fazer mesmo para colher dízimo e oferta. Tudo é para fins lucrativos. Não, essa não é a vontade de Deus, não. Devemos voltar à palavra original. Eles se metem na vida dos outros, vida alheia. Controla, manipula. Muitos são ditadores, não? Tem igreja que o trabalhador trabalha, a mulher trabalha, e trabalhar é em função do homem, casado. A mulher é para ser dona de casa, disse Paulo, não? Mas eles trabalham e dão todo o salário para o pastor. Tem? Aí quando quer um quilinho de carne, um quilinho de feijão, de arroz, de macarrão, o pastor pode me dar um dinheiro aí? Ditadores, isso é loucura, gente. O que eu estou pregando aqui
É uma realidade hoje dentro de templos, denominações, que cada uma trabalha de um jeito, cada denominação. Tá tudo errado. Tá tudo fora de lugar, fora de ordem. Eu não disse que em 2021, eu dormindo dentro de uma caminhonete, um carro, meu carro, num posto de gasolina lá em Turmalina, eu vi a hora que eu saí fora do corpo, olhei pro meu corpo dentro do carro, fui levado a um lugar que eu não sei onde é. Ninguém me falou nada, mas quando eu cheguei nesse lugar, eu vi escola, galpão, rua, casas. Sem ninguém me dizer nada, eu ia mudando tudo de lugar. Tirava tal escola, tal casa, tal galpão, de tal lugar e colocava em outro lugar. Hoje eu vejo que aquilo ali foi uma êxtase fora do corpo, significando que eu estou a pregar nesta hora. Ou seja, eu estou remexendo com tudo. Mexendo e remexendo com tudo. Eu não sou contra dízimo, não. Porque Paulo diz que é os levitas, descendentes de Abraão, uma das 12 tribos, que pode estabelecer e receber dízimo. Mas eu sou contra colocar um candango, um goiano, um potiguar, um carioca, um gaúcho para pagar dízimo. Eu apenas estou pregando e colocando as coisas no lugar, tirando aquela casa daquele lugar, aquela escola, aquele galpão, como eu vi naquela visão, naquela êxtase fora do corpo. Tinha que mudar tudo de lugar, porque estava tudo errado, tudo fora do lugar. Eu acredito que é isso aqui que eu estou a pregar hoje. Então quem não trabalha não deve comer, né? Aí Paulo manda cortar a comunicação, se afastar. Se afaste de qualquer irmão que não quer trabalhar, que é preguiçoso, né? Já pensou aplicar isso aqui hoje? Você tem que se afastar de pastores que não querem trabalhar. Não, eu nasci para ser pastor. Oi, Paulo nasceu para ser apóstolo. A vocação, ele fala em Gálatas, acho que 1:11. Aprove Deus que me escolheu para ser apóstolo desde a barriga, no ventre da minha mãe. No entanto, trabalhava de dia e de noite. O maior líder. Pregava gratuitamente. Não recebia nada sem pagar. Trabalhava de dia e de noite para dar o exemplo para ser seguido. Se ele, Paulo, que escreveu 14 livros da Bíblia, deu esse exemplo, ora, é para ser seguido. Aí você vem me dizer, eu tenho vocação para ser pastor batista, pastor presbiteriano. Eu não tenho vocação para ser gari, pedreiro, servente, carpinteiro. Lucas era médico, diz a Bíblia, estava com pau para ser médico. Minha vocação é ser pastor, sou bom de gogó. Sou bom de gogó no púlpito, sou bom de gogó no escritório, sou bom de gogó para manipular fiéis mesmo de igreja. Tá tudo errado, gente. Paulo diz, se não trabalha, não come, se não trabalha, é preguiçoso. Não tenha contato com ele, se afaste dele. Não tenha como inimigo, Paulo dizendo. Não o tenha, esses irmãos preguiçosos, como inimigo, mas se afaste para que eles tenham vergonha na cara e vá trabalhar. Tenham vergonha na cara e vá trabalhar. Então, pastor que cobra dízimo é pastor sem vergonha. Padre que cobra dízimo é sem vergonha. Se tivesse vergonha na cara, não iria fazer o povo pagar dízimo. São cara de pau. Pastores são cara de pau. Padres são cara de pau. Líderes religiosos são cara de pau. Não tem vergonha na cara. Eu estou a vos pregar a verdade. É a verdade, é a palavra original, é o último aviso. Antes da grande tribulação, antes do arrebatamento, antes da 3G, da terceira guerra mundial vir. Olha aqui, Jeová, o Criador dos céus e da terra e do universo e do cosmos. E seu filho Yehoshua Mashiach, o único mediador e salvador entre Jeová e o homem e a mulher. Entre Jeová e a humanidade, abençoe essa pregação nesta hora. Amém.